Quando procurar um nutrólogo, qual a diferença entre nutrólogo e nutricionista? É o que você vai saber agora no Sete Lagoas em Debate, que está começando. A obesidade pode ter causas diferentes e precisa ser diagnosticada antes de ser tratada. E é o nutrólogo, o profissional que faz esse tipo de trabalho. Quem está conosco hoje é o nutrólogo Leonardo Martins Barbosa, que é especialista em obesidade e nutrologia esportiva. Muito obrigada por sua presença aqui, Leonardo. Vamos começar falando sobre a questão do emagrecimento. A gente sabe que hoje em dia está muito em moda emagrecer, as dietas, né, da moda, são os jejuns intermitentes, cada dia um produto diferente, né? Onde que o nutrólogo entra nesse processo todo? Bom, Raquel, primeiramente uma satisfação muito grande estar aqui podendo conversar com vocês, explicar um pouquinho sobre essa minha especialidade. Já entrando nesse tema aí da obesidade, sobre as dietas, onde o nutrólogo entra justamente fazendo o diagnóstico de por que aquela pessoa está obesa. Porque a obesidade hoje é tida como uma doença, reconhecida como uma doença crônica e multifatorial. O que quer dizer isso, Raquel? Quer dizer que a obesidade ela pode ter diversas causas, diversas origens, diversos fatores. Nem todo gordinho é gordinho porque come muito. E nem todo obeso é obeso porque tem uma doença, sabe? Existem muitos mitos e muitas ideias já arraigadas na população, como, por exemplo, né, aqueles preconceitos de que a pessoa é obesa porque ela é preguiçosa e não faz uma atividade física. Não, de forma alguma. A primeira coisa que tem que ser feita é ser investigada a causa de o porquê essa pessoa está acima do peso. E aí sim isso ser corrigido. Quanto às dietas da moda, eu acho que nós teremos oportunidade de falarmos um pouco ao longo do seu programa, né, Raquel? De forma mais específica. Pois é, e que muita gente tem muito interesse, porque a gente vê, né, existem revistas diversas que abordam o tema das mais variadas formas e nem sempre as formas corretas, né, Leonardo? Porque, na verdade, existe uma fixação pelo corpo perfeito, né? Esse talvez seja o grande ganho, vamos dizer assim, das indústrias, né? Existe esse problema, né? Então, Raquel, você tocou num outro ponto muito interessante, porque as pessoas têm que entender que a obesidade, volto a dizer, é uma doença e deve ser encarada como tal. Nós não estamos falando apenas de uma questão estética, mesmo porque ninguém está aqui para julgar se ser magro é bonito ou ser obeso é bonito, né? Eu sou médico, para mim a obesidade é uma doença que tem que ser tratada. Claro que se uma pessoa me procura no meu consultório em busca de um aprimoramento estético, porque na opinião dele, na concepção própria, ele encara que a obesidade está tornando ele ou ela uma pessoa menos atrativa, tudo bem, vamos tratar isso também. Porque, afinal de contas, a gente também tem que entrar nessa questão psicológica da coisa, né? O que é saúde? A saúde envolve o bem-estar. Isso nós estamos falando de uma doença, obesidade. E se essa doença causa um mal-estar psicológico na pessoa, um mal-estar, uma baixa autoestima na pessoa por estar acima do peso, então é minha função ajudá-la nesse tocante também. Pois é, e você chegou num ponto que a gente chamou nesse programa nesse sentido, a diferença, né, do papel, a função do nutrólogo e o nutricionista. Qual que seria? Olha, na verdade, nós atuamos, eu tenho e debato isso muito com meus colegas nutrólogos, que são profissões complementares, na verdade, tá? Vamos começar explicando um pouquinho o que é a nutrologia, Raquel, eu acho que isso vai facilitar a coisa. A nutrologia é uma das 54 especialidades reconhecidas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Hoje existem 54 especialidades. Vamos começar das mais comuns, mais conhecidas, né? A pediatria, a ortopedia, a cirurgia e vem a nutrologia. A nutrologia é pouco conhecida por diversos fatores. Primeiro deles, nós somos poucos no Brasil. Hoje nós somos em torno de 1.000 médicos no Brasil inteiro
realmente titulados enquanto nutrólogo. Muito pouco, né? Sim. Para o Brasil todo? Para o Brasil inteiro. Nós estamos falando de um país de 230 milhões, né? Salvo engano, mas eu nem me lembro mais da população brasileira, mas acho que isso. Mas enfim, nós somos muito poucos, estamos falando em 1.000 espalhados pelo Brasil inteiro, com essa dimensão continental. Provavelmente concentrados na região sudeste, né? Sempre concentrados na região sudeste. Existem nutrólogos com trabalhos magníficos no norte, no nordeste, no sul, mas assim, a maioria de nós estamos concentrados no sudeste. Só para você ter uma ideia, hoje só são oferecidos 10 vagas de residência médica, de especialização através de residência para nutrologia por ano. Isso é muito pouco. Mas, então, o nutrólogo é um médico que ele se graduou em medicina, fez uma especialização em nutrologia e depois dessa especialização em nutrologia ele pode se subespecializar em diversas atuações. No meu caso, eu atuo principalmente em obesidade e nutrologia esportiva. Essas são as minhas duas subespecializações. O nutricionista, ele faz uma faculdade de nutrição e depois, se ele quiser, ele também se especializa em outras áreas, como, por exemplo, a nutrição esportiva, a nutrição funcional e várias outras subespecializações. Então, voltemos, a diferença inicial se dá na formação. Eu sou médico. E sendo médico, a minha formação toda é direcionada para o tratamento de doenças. E para tratar, eu preciso diagnosticar. Então, como nós tocamos no assunto da obesidade, a pessoa pode até procurar um nutricionista para que ele a acompanhe numa dieta para emagrecimento. Mas o nutricionista, ele não tem aquela formação e nem tem a habilitação para dar o diagnóstico de obesidade e muitas vezes ele não consegue pesquisar as causas da obesidade, mesmo porque vários planos de saúde impedem que o nutricionista faça o pedido de exames. E o diagnóstico das doenças hoje no Brasil é um ato médico, o médico tem que diagnosticar. Mas aí você me perguntaria, Raquel, mas então o nutrólogo é mais completo que o nutricionista? De forma alguma. Como eu disse, são profissionais que devem se complementar. Acontece muito no meu consultório, por exemplo, de eu fazer o diagnóstico inicial, de descobrir uma causa de obesidade, eu faço um plano alimentar inicial, mas chega num determinado ponto que eu chego para o paciente e falo, olha, fulano, eu gostaria que você procurasse a nutricionista ou o nutricionista, que é um parceiro, para ele te acompanhar nessa relação da nutrição. Eu já fiz o diagnóstico de um fator, vamos dar um exemplo muito comum na cabeça das pessoas, não tão na medicina, mas é comum. A pessoa tem uma disfunção na glândula tireoide e isso faz com que ela esteja engordando. Então, eu fiz esse diagnóstico, eu começo um tratamento, ou eu reencaminho para um endocrinologista, se for necessário, e eu faço um plano alimentar adequado e posso reencaminhar para um nutricionista, sim, tá? Ou eu faço o diagnóstico que existe falta de um nutriente, por exemplo, que esteja causando determinada doença, eu prescrevo as medicações necessárias para essa correção, posso também encaminhar para um nutricionista. No caso, por exemplo, então, se a pessoa quer apenas manter uma alimentação equilibrada, né, ela não está, aparentemente não tem nenhum problema de obesidade, né, ela só quer se enquadrar, vamos dizer assim, ela procuraria um nutricionista? Eu acho que sim. Eu aconselho que procure um nutricionista. Claro que eu tenho colegas nutrólogos que atuam nessa área também, da alimentação geral, das dicas de alimentação mais saudável e etc. Raquel, eu sou muito coerente, sabe? Eu gosto daquele ditado, cada um no seu galho, né? No seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu cada qual. Eu acho que ninguém sabe tudo, eu acho que os profissionais têm que ter essa consciência, mas sim, te respondendo, se a pessoa quer, a pessoa não tem nenhuma doença, ela não tem suspeita de nenhuma doença, eu acho que tem que procurar o nutricionista sim, e acho que o profissional nutrólogo, endocrinologista, clínico ou nefro, que atua muito nessa questão dos nutrientes, eu acho que ele tem que ter essa sensibilidade
de o que é da alçada do médico e o que é da alçada do nutricionista. E o inverso também deve ser feito, Raquel. Sem dúvida. Porque até para preservar a saúde do paciente. Com toda certeza, porque nós não estamos falando aqui de uma profissão com o intuito de ganhar dinheiro. Sim. Nós estamos falando de duas profissões Sim. que o objetivo maior é o bem, é a saúde do paciente. Mas voltando, eu acho que, por outro lado, o nutricionista também tem que ter essa coerência, essa observação de chegar no limite dele e falar, olha, dona Maria, a senhora tem uma doença que é a obesidade e essa doença tem que ser investigada a fundo. Então eu aconselho, não estou dizendo que eu não vou te acompanhar enquanto nutricionista no seu plano alimentar, na sua dieta, mas eu estou dizendo que talvez seja necessário que a senhora procure um médico. E o médico mais adequado dentro das especialidades é o nutrólogo. Leonardo, a gente vai rapidinho para o intervalo, vamos voltar então falando sobre a questão da obesidade. Quando começa, quando detectada a obesidade? Daqui a pouco. No Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o nutrólogo Leonardo Martins Barbosa, que é especialista em obesidade e nutrição e nutrologia esportiva. É bom deixar muito claro que existe a nutrição esportiva, né? E a gente está falando de nutrologia esportiva. As pessoas se confundem mesmo porque o objetivo é o bem-estar, né, doutor? E a gente vai falar um pouco mais da obesidade, que, como o senhor bem explicou, é a questão que o nutrólogo trata, né, diagnostica, percebe e encaminha a questão da obesidade. E as pessoas têm muita dúvida no o que seria uma pessoa obesa. É o IMC? O que é? Como identificar? Ou é alguns quilos fora do normal? O que seria o normal? Muitas dúvidas. Raquel, essa é uma dúvida comum até mesmo entre os médicos que não atuam no tratamento da obesidade. O diagnóstico da obesidade para o médico tem que ser feito pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal. É um método falho. O índice de massa corporal leva em consideração apenas a sua altura e o seu peso, tá? Mas para não nos delongarmos muito aqui nessa explicação, saibam que é um método falho. Mas existe uma diferença muito grande entre sobrepeso, que é o estar alguns quilinhos acima do peso, e a obesidade. O cálculo matemático, para se alguém quiser a curiosidade de fazer em casa, é necessário uma calculadora. A pessoa vai pegar o peso dela em quilos, vamos dar um exemplo, você pesa 55 quilos, Raquel, e vai dividir pela altura dela já multiplicada ao quadrado. Então, vejamos bem, se você medir 1,65 m, você tem que calcular 1,65 vezes 1,65. Chegará no resultado. Esse resultado, você divide então seu peso de 55 quilos por esse resultado. Na internet hoje você tem vários aplicativos, vários sites que disponibilizam isso para você de forma gratuita, né? Então, para a medicina, o ideal é que seu IMC esteja até 25. Nesse cálculo, né, esse resultado seja até 25. Até 30, você é considerado uma pessoa com sobrepeso. Acima de 30, você é considerado uma pessoa obesa. Aí, anedoticamente, é muito comum chegar no consultório as pessoas que eu chamo que há uma histeria coletiva, né? Nossa, eu estou acima do peso, eu estou gorda. Não, você não está gorda. Talvez você não esteja com o corpo que você queira, que você deseja. Mas a partir daí, falar que você está obesa, inclusive que você tem uma doença e que há necessidade de uso de medicação, de forma alguma, isso tem que ser muito bem visto. E isso no Brasil é muito gritante, Raquel, porque o brasileiro é muito ligado à estética, né? E existe um padrão. Um padrão, né, da sociedade que muito cruel, que o bonito é ser magro, né? Então, aí a pessoa vê aquelas atrizes na televisão, vê aquelas modelos de revista ou de passarela que são magras, até muitas vezes com peso abaixo comprometendo do ideal, a saúde, sem comprometendo dúvida. a saúde delas, né? E que fazem dietas assim perversas, né? Perversas, exatamente, por causa da ditadura da beleza que é ser magra.
Ainda bem que na contramão disso tudo, hoje vem uma busca da beleza mais natural, uma busca das modelos plus size, Plus né? size, que é um absurdo chamar de plus size. Pois é, por que não simplesmente modelo, né? Mas enfim, mas hoje existe uma contramão, assim como em tudo, né? Hoje colocam-se pessoas negras para serem modelos, o que você não via antigamente, mas tá. Então, essa é uma forma da pessoa saber se ela está obesa ou não. O índice de massa corporal, para facilitar tudo, procurem na internet, vocês vão achar lá as calculadoras, IMC, façam seu cálculo. Se você estiver acima de 30, muito provavelmente você estará obesa. Pode ser que não, porque pode ser que a pessoa seja uma atleta, por exemplo, seja um atleta, tanto mulher quanto homem. Então, aquela pessoa é muito pesada, porque tem muitos músculos para uma determinada altura. Então, eu gosto de dar um exemplo que é antiguíssimo, mas que todos conhecem. Vou dar 2 exemplos de atores famosos que todos conhecem. Vamos começar pelo Arnold Schwarzenegger, que ele é gigante. O Arnold Schwarzenegger, salvo engano, tem 1,90 m, 1,95 m, e ele já foi muito forte, muito forte. E ele não tinha um pneuzinho, né, uma gordurinha sequer. Mas se nós jogássemos nessa calculadora de IMC, daria como se ele fosse obeso. Agora, tem um cara que é pequenininho, Jean-Claude Van Damme, né? Ele é pequenininho, mas é o que eu chamo de socado, parrudo, né? Jean-Claude Van Damme, salvo engano, tem 1,67 m, algo assim. E ele também já foi muito forte. Se nós colocássemos na mesma calculadora, ele também seria considerado obeso. Então, quer dizer, o cálculo matemático, ele é uma orientação. É um parâmetro, é uma baliza. Mas sim, mas ele não ele não define se é obesidade. Não define. Agora, hoje, os médicos têm trabalhado com uma questão que é a circunferência abdominal, tá? Essa circunferência abdominal... Essa aí já é mais, vamos dizer assim, mais assertiva. Mas isso, ela é mais fidedigna com a condição. Eu falo muito no meu consultório com os meus clientes. Olha, o seu problema não é que você está gordinho. O seu problema, ou gordinha, né? O seu problema é que você está barrigudo. Você ter barriga, que é a obesidade centrípeta, a obesidade abdominal, o barrigudo, tanto a mulher quanto o homem, é muito mais maléfico para a saúde do que a obesidade em si, o peso distribuído, vamos dizer assim. Isso. Então, isso é uma forma mais fácil da pessoa ter esse cálculo em casa. Isso é por causa do coração? Porque... Por vários fatores, Raquel, vários. Não somente a compressão do coração, a compressão do pulmão, o mau funcionamento intestinal, porque veja bem, você tem um acúmulo de gordura enorme ali. Mas isso já foi estudado. Essa obesidade central, ela aumenta a chance da pessoa ter o que nós chamamos de comorbidades, que são as doenças causadas pela obesidade. Que aí nós podemos citar a hipertensão, o diabetes, a elevação do ácido úrico, a elevação do colesterol, ela está muito mais relacionada à obesidade central. Mas é muito fácil. Pegue uma fita em casa, ou um cordão, e meça depois uma régua, né? E coloque na altura do seu umbigo, tá? Se você for mulher, essa circunferência abdominal, elas têm que estar abaixo de 80. Essa medida tem que estar abaixo de 80. E se você for homem, tem que estar abaixo de 94. Se tiver acima disso, não tá legal. É acima do umbigo? Na altura do umbigo? Na linha do umbigo. Você encosta a fita no seu umbigo e mede. Dá uma volta, né, na sua barriga até chegar aqui. Onde você encontrar, você tem que achar esses valores que eu te disse. E aí, se for acima disso aí... Se estiver abaixo, show de bola, ponto para você. Se estiver acima, vamos pro médico. É porque, além dessa questão estética, que com certeza, né, incomoda. Não digo todo mundo não, porque tem gente que... Tem gente que é feliz, estão acima do peso. Não se incomoda, vive bem, faz questão, inclusive, fala que tem muito tempo que... Por muito tempo que conseguiu isso aí. Ok, mas a questão é a saúde, né? A questão estética é o segundo plano. Exatamente. A minha clínica, ela é uma clínica de estética. Claro, como eu sou nutrólogo, eu atuo na doença, obesidade, mas se a pessoa nos procura para um tratamento estético, ela também encontra lá. Mas isso que você está falando, de que a pessoa não está incomodada... Você não acha que é verdade?
De forma alguma, acho que é verdade. Eu acho isso muito bom, a autoestima da pessoa estar elevada, independentemente do corpo que ela tem, sabe? Se tá gordinha, se não tá. Mas a mim, enquanto médico, cabe alertar que se ela estiver realmente obesa, ela tem uma doença. Ela tem uma doença crônica. E a questão é que a obesidade, Raquel, ela é enquadrada entre as doenças silenciosas. E o que são as doenças silenciosas? Você vai responder daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo rapidinho. Vamos voltar então falando sobre essa questão tão importante, tão interessante. A gente vai explicar tudo daqui a pouco. Ok. E o Sete Lagoas em Debate de hoje, a nossa discussão, nosso tema é a nutrologia. Está conosco hoje o médico nutrólogo Leonardo Martins Barbosa, é especialista em obesidade e nutrologia esportiva. E a gente estava falando no outro bloco sobre a questão da obesidade, que a obesidade não é só uma questão estética, a obesidade é uma doença. E ele estava dizendo que é uma doença silenciosa, não é isso, doutor? Explica melhor o que significa isso, qual que é a importância, né, de se atentar para o problema. Sim, Raquel. Existem algumas doenças que nós consideramos como doenças silenciosas. As mais comuns, só para vocês entenderem, o diabetes, a hipertensão, que é a pressão alta, e vamos colocar a obesidade aqui. Muitas vezes o paciente diabético só vai descobrir que é diabético através de um exame de sangue. Ele não sente no início da doença absolutamente nada. E muitas vezes, quando nós damos o diagnóstico no nosso consultório, o paciente chega a duvidar, falou, mas eu sou diabético? Sim, eu não tenho a menor dúvida que o senhor está diabético. E a questão da pressão, né, da hipertensão arterial, que é a pressão alta, o paciente chega, mas eu não estou sentindo nada. Que bom que você não está sentindo nada. Ainda está no começo. Exatamente, porque quando você estiver sentindo, você já partiu da doença hipertensão arterial sistêmica para a doença crise hipertensiva, que aí você tem que estar no hospital. Quando sua cabeça começar a doer, quando você começar a ter zumbido, quando você começar a ter dores na nuca, dores no peito, ou seja, vários outros sintomas aí, você já está numa crise hipertensiva. E a obesidade? A obesidade tem esse problema, Raquel. A pessoa muitas vezes chega meio que empurrada no consultório. Ela não está ali porque ela quer, ela está ali porque um colega médico encaminhou, porque ela tem que perder peso. Vamos dar um exemplo aqui, ela esteve num ortopedista e tem um problema no joelho e o ortopedista fala para ela, olha, dona Joaquina, se você não perder peso, nós não vamos conseguir tratar esse joelho. E o peso até então nunca foi um problema para a dona Joaquina. Só que aí quando ela chega no nosso consultório, nós vamos medir a pressão está alta, nós vamos pedir um exame de colesterol, o colesterol está lá em cima, causando um risco de infarto, de derrame, e a pessoa não está sentindo nada. Ou seja, a doença está agindo de forma completamente silenciosa dentro do organismo daquela pessoa. E Raquel, isso é muito grave, porque nós estamos falando de uma doença que acomete uma parcela enorme da população. Hoje, estima-se que mais de 50% da população mundial esteja acima do peso. Veja bem, Raquel, mais da metade da população do mundo está acima do peso. É, preocupante. Preocupante. E dessa metade está obesa. Então vamos fazer um comparativo. Se nós tivéssemos 10 pessoas aqui nessa sala, existe uma probabilidade muito grande de 6 estarem acima do peso e dessas 6, 3 serem obesas. E essas 3 obesas continuam sem sentir nada e numa boa, igual você falou. Mas esse número aí é porque você disse que a questão da obesidade não necessariamente é porque a pessoa come muito, porque a pessoa exagera, às vezes ela tem um problema. Sim. Tá entrando nesse cálculo isso aí também? Quer dizer, as pessoas estão com mais predisposição a terem a obesidade ou não? Ou entra a questão da má alimentação, que é realmente o problema, né? Hoje em dia as pessoas estão tentando comer melhor, mais natural. A gente vê aí muitas agricultores trabalhando na questão das hortas, dos produtos orgânicos, mas ainda há muito fast food, ainda há muito comida na rua, coxinha, etc., que ajuda a atrapalhar, vamos dizer assim, o peso.
Raquel, como nós conversamos no nosso primeiro módulo, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, seria muito simplista da minha parte falar, né, sem analisar muito bem aquela pessoa clinicamente, fazer uma anamnese, que é a entrevista médica, né, e principalmente laboratorialmente, simplesmente falar para aquela pessoa que você é obesa porque você come muito. Não. Ela pode ter, sim, uma doença que esteja fazendo com que ela não consiga perder peso ou que esteja fazendo com que ela ganhe peso. E não apenas uma doença, Raquel. Muitas vezes ela está em uso de um medicamento para uma outra doença e esse medicamento esteja fazendo com que ela ganhe peso. Tá? Vamos dar exemplos aqui. Alguns medicamentos para tratamentos psiquiátricos são muito comuns de causarem um ganho de peso. Alguns anticoncepcionais dos mais antigos causam um ganho de peso expressivo, tá? Mas voltando no que você falou aí sobre a alimentação, que hoje as pessoas tentam se alimentar melhor e tudo. Sim, Raquel, as pessoas tentam, mas nem sempre é possível. Porque a gente tem que, nesse número que eu falei, de mais de 50%, nessa estatística, de mais de 50%, nós estamos envolvendo todas as pessoas, de todas as idades, de todos os níveis socioeconômicos e te respondendo, tendo uma doença ou não. Nós estamos falando da população geral, mundial, está acima de 50% está acima do peso. E pasme-se, o Brasil, que é um país muito ligado à estética, e voltamos a dizer, o padrão da beleza impõe que você seja magro. O Brasil hoje é o 5º país em número de obesos do mundo. Pois é. Do mundo. Quanto à alimentação, Raquel, nem sempre é fácil você adquirir, você encontrar os alimentos mais naturais. É difícil, inclusive. Na verdade, ainda é difícil. Você vai numa padaria, numa lanchonete, você não acha nada que seja, que não tenha algum composto industrial, que não seja de alguma forma artificial. Você não acha? E muito sem difícil. contar que os alimentos mais saudáveis, infelizmente, custam mais caro. Então, nem todo mundo consegue adquirir esses alimentos. Mas é aí que entra o papel do nutricionista, do médico da ASF, dos enfermeiros, do nutricionista do ASF e mesmo do nutrólogo também, por que não? De orientar, que também não necessariamente para você ter uma boa alimentação, essa alimentação tem que ser cara. Você consegue se alimentar bem também. Comer comida, como diz, comida de verdade. Exatamente, Raquel, adorei essa sua fala. Vamos comer comida de verdade. Porque os grandes vilões hoje do ganho de peso não são só os fast food, como você falou. Não é só a lanchonete. Nem todo mundo se alimenta numa lanchonete e quem faz isso não faz isso todo dia. Às vezes é o tipo de alimento que está comendo repetidamente, por exemplo, um pão, né? Estou comendo pão, como 6 pães por dia. Raquel, tá aí. Não tem jeito. Raquel, ótimo. Você falou uma outra coisa muito interessante. O pão é um problema? De forma alguma. Sim. O pão não é um problema. Nenhum alimento é problema, né? Nenhum alimento que seja, pode dizer, natural é problema. Saudável é um problema. Muitas vezes o problema está na quantidade de que você come. O paciente, essa é uma pergunta diária no meu consultório, pelo menos 3 vezes ao dia eu escuto essa pergunta. Doutor, mas você não vai cortar meu pão, né? Não. Eu pretendo não cortar seu pão. Mas quantos pães você come por dia? 10. Bom, 10 pães, nós vamos ter que negociar isso aí. Vamos comer um pão de manhã, talvez a gente consiga introduzir um pão no meio da tarde, tá? Mas resumindo, a questão muitas vezes, Raquel, não é o que você come. Também, né? A pessoa chega e fala, o que você passa no pão? Manteiga. Aí eu pergunto, mas você passa manteiga no pão ou você põe um pão na sua manteiga? Né? Porque aí a manteiga é uma gordura, né? Que engorda pra caramba. Então, às vezes, a pessoa não tá, o problema é no pão. Mas, resumindo o que você falou, a questão muitas vezes não tá no que você come, mas sim na quantidade que você come. E Raquel, saiba que hoje o problema da obesidade
É um problema que preocupa a medicina de forma geral, os profissionais da saúde de forma geral, não só nos adultos, mas principalmente nas crianças. Não está difícil você observar isso no seu dia a dia. Lembre-se que as pessoas, né, você é bem mais jovem que eu, mas as pessoas da sua geração e da minha geração, quando crianças, geralmente eram magras. Observe isso, pare para pensar. Porque e hoje gastava energia, gastava energia. Aí vem a questão do multifatorial, né? Hoje você olha para os lados, o filho da sua amiga gordinha, o coleguinha dele também, aí você olha para os lados e você vê um monte de crianças gordinhas. Aí você para pensar, o que essa pessoa toma no café da manhã? O que é oferecido? Biscoito recheado, leite com achocolatado, que é esse monte aqui de açúcar, né? Que é só açúcar. E aí você, voltando aqui no gancho que você me deu, da obesidade ser uma doença multifatorial, você falou que a gente gastava energia. Sim, nós brincávamos na rua. Nós somos, né, você de uma geração anterior, mas nós somos de uma geração que não tínhamos celulares, não tínhamos uma televisão em cada cômodo. Videogame era com hora marcada. Videogame com hora marcada. Quem tinha, a família que pudesse ter um videogame, mas era com hora marcada. E mesmo assim, nós deixávamos o videogame de lado para irmos brincar de corda, de pegador, de esconder na rua. Hoje você não vê uma queimada, hoje você não vê isso mais. Hoje a criança que faz uma atividade é porque o pai teve condições de colocar, o pai, a mãe, né, os pais tiveram condições de colocá-lo numa academia, uma natação, um futebol, um judô, porque parou isso. E aí, Raquel, vem uma das causas do crescimento vertiginoso da obesidade. Dos obesos. Que não está somente no que nós comemos. E aí entra de como você gasta o que você come. A qualidade de vida. Qualidade de vida. Doutor, infelizmente a gente acabou o nosso tempo, a gente tem tanta coisa ainda para falar. Vou deixar aberto para o senhor voltar para a gente continuar esse papo, porque eu tenho certeza que as pessoas vão adorar, vão querer participar, vão querer perguntar e a gente vai continuar com isso. Muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada pelo esclarecimento, já deu para esclarecer demais, mas você volta para a gente falar mais. Raquel, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, com os seus telespectadores, né? Eu falo muitas vezes, eu me perco, mas tudo aquilo que a gente faz com paixão, faz com prazer, a gente acaba falando muito, espero ter esclarecido e obrigado pelo convite mais uma vez e caso for de interesse, estarei à disposição para estar aqui de novo. Sem dúvida. Okay? Muito obrigada. E o Sete Lagoas em Debate termina aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.